Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CRE. Sintam-se todos abraçados pela espiritualidade e que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, se façam presente nesse instante aqui, de todos nós, de cada um de nós. Hoje, como todas as palestras do CRE, elas são extraídas do livro Ponte Viva, de Francisco Canto Xavier, psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a lição 82, que tem o título Quem serve, prossegue. E a passagem do Evangelho é: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Senhor Jesus encontra-se em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Essa lição, ela vem nos trazer sobre a questão de servir. E para ilustrar um pouquinho sobre o que é servir, vamos nos remeter um pouco à época de Jesus, em que ele vai à casa de Pedro, e quando ele entra na casa de Pedro, ele encontra sua sogra, aliás, a sogra de Pedro, doente, com febre terrível, febre extremamente alta e acamada. Jesus se dirige a ela, coloca a mão sobre ela, e imediatamente a febre cessa. E nesse instante a sogra de Pedro levanta-se, totalmente disposta, e passa a servir a todos que estão na casa de Pedro. A partir desse momento, que a sogra dele levantou-se e passou a servir, o que isso quer dizer? O que isso nos remete? Primeiramente, vamos nos lembrar um pouco do amor. O amor, quando nós temos, quer dizer, todos nós temos esse amor, e nós muitas vezes pensamos em receber o amor. Sempre pensamos em receber esse amor. Mas o importante também é nós doarmos esse amor. Quanto mais nós vamos doar esse amor, mais nós vamos transmitir isso. E servir é transmitir amor. A partir do momento em que a sogra de Pedro, ela resolveu servir, o que isso quer dizer? Na verdade, ela começou a se livrar de todas as mazelas. Aquela febre fez com que ela começasse a refletir sobre todas as mazelas que ela tinha, sobre o egoísmo, sobre a forma de querer somente ser servida. E a partir desse momento, ela entendeu que o mais importante é servir. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender, isso está sobre a sogra de Pedro, desculpa, eu esqueci de falar, está nos Evangelhos de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31, em Lucas, capítulo 4, versículo 38 a 41, e em Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 15. Existe também uma história contada por Chico Xavier, em que ele diz o seguinte: Chico tinha o hábito de todas as noites ele fazer a sua oração. Uma noite ele começou a orar e veio a Maria de Deus, que era a mãe dele, conversar com ele. Ele falou: mãe, o que eu preciso fazer na minha vida para seguir? Ela responde para ele: servir. Aí ele fala: mas servir, mãe? Mas eu tenho que praticar, fazer a propagação do espiritismo, tento chegar, mas as pessoas muitas vezes não me entendem, ficam me tratando mal. O que eu tenho que fazer com isso? Servir. Mas, mãe, as pessoas ficam falando mal de mim, ficam falando, ficam brigando, ficam fazendo várias intrigas. E como é que eu faço para trazer a paz para essas pessoas, trazer a paz disso? Servindo. Então, a senhora quer dizer que eu tenho que servir, então, mais do que eu já sirvo? Sim. Porque se não servir, se não praticarmos o ato de servir, a palavra cai na inutilidade. Passamos a ser seres inúteis perante a vida. Então, a partir desse momento, nós temos aí o exemplo de Chico, de quanto ele serviu. Um exemplo que nós temos agora. Mas vamos nos remeter a séculos atrás, há 2000 anos atrás, na presença do nosso Mestre Jesus, em que ele disse que ele veio ao mundo para servir.
e não para ser servido. E a partir desse momento, nós começamos a entender que ele estava totalmente envolto no propósito de trazer para todos nós o significado real da vida, que é amar o próximo como a si mesmo, trazer para dentro da terra os ensinamentos de seguir, servir e servir o próximo. Quando nós falamos em servir o próximo, é difícil, sim, servir aos outros, porque nós temos o hábito de sermos servidos. Nós sentamos à mesa de um restaurante pedindo, esperamos para ser servido. Nós estamos na nossa casa e esperamos que o almoço seja servido pela nossa esposa, pela nossa mãe, enfim, por alguém que vai nos servir, ou muitas vezes nós mesmos vamos fazer. Mas esperamos a vida, passamos sempre esperando para servir. O que nós temos que fazer para começar a servir as outras pessoas? Quando nós pensamos no ato de servir, nós pensamos assim, temos que nos preparar. Como é que nós vamos nos preparar com isso? Como é que nós vamos fazer essa preparação? Nós vamos entender que servir é um verbo que a gente conjuga dentro dos nossos lares. Nós começamos ali. Nós começamos a conjugar com a nossa família. Servir a nossa família e ensinar para servir ao próximo. Servir de uma forma em que nós começamos a aprender a estudar o Evangelho, a entender o Evangelho. Porque a partir do momento em que nós começamos a entender um pouco mais do Evangelho, entender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, nós começamos a entender que nós temos que nos modificar. Nós temos que começar a nos modificarmos e buscarmos cada vez mais interiorizar Jesus em nossos corações para ter a fé que pode modificar tudo. Tudo na vida tem um propósito. A natureza, ela serve. A árvore, ela é uma semente que ela está no solo, ela está ali, enterrada dentro sozinha, ali enterrada. E ela começa a crescer, germinar, dar frutos que vai abastecer a mesa da nossa casa. Ela serve. Os animais, né, nos servem de alimentos, né, o leite, os ovos, a própria carne, tem seu sacrifício, e devemos servir. Isso Emmanuel vai discorrendo na sua narrativa. E ele vai dizendo ainda que tem uma parte bem interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, que ele diz o seguinte, que a pessoa que habitua a ser invariavelmente servida, ela é uma pessoa que fica cristalizada. E aquela pessoa que ela resolve se doar, servir, ela é uma pessoa que vai desenvolver. O que quer dizer isso? Se nós ficarmos na inércia de só querermos sermos servidos, nós vamos ficar estagnados na nossa vida. Que evolução que nós vamos ter na nossa caminhada? Nenhuma. Porque simplesmente vamos ficar sentados à espera de alguém, de algo na nossa vida, ao passo que se nós decidirmos servir ao outro, procurar distribuir um pouco daquilo que nós podemos fazer, existem inúmeras coisas que nós podemos servir ao outro. Servir ao outro não significa dar o peixe para ele, e sim ensiná-lo a pescar. Servir não significa você ficar dando as coisas para os outros, isso é escravidão. Servir é você proporcionar a alguém condições para. E como nós fazemos isso? Nós podemos fazer isso na medida que nós vamos olhando para uma pessoa, conversando com aquela pessoa, ajudando aquela pessoa de uma forma, numa conversa, numa orientação, ou mesmo conduzindo aquela pessoa na vida, enfim, dando algumas orientações, às vezes ajudando financeiramente. E a gente começa a observar que servir está totalmente ligado à caridade. Poderíamos dizer, analogicamente, que servir é um sinônimo de caridade? Por que não?
Então, a partir do momento em que nós vamos desenvolvendo isso, nós vamos praticando o ato de servir. E servir significa que nós temos que estar caminhando para. Jesus esteve aqui e disse, em Romanos, lá, em Atos dos Apóstolos, fala que a alegria maior é em servir. Então não há alegria maior do que servir. Então se existe a alegria em servir, então vamos começar a praticar isso. Agora, como disse, nós não podemos sair servindo de escravo aos outros. Nós não podemos fazer pelo outro aquilo que ele tem que fazer. Nós temos que orientá-lo a fazer. Porque cada um de nós temos que crescer pelo nosso esforço, pelo fruto do nosso trabalho. Então, a partir desse momento em que nós começamos a desenvolver essa questão, porque Jesus ele veio aqui e ele disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. E a partir do momento em que Jesus colocou-se como um ser iluminado, que veio e nos serviu com tanto amor, com tanta dedicação, e sua luta não foi em vão, porque ele serviu até o último instante da sua vida, e continua até hoje seus ensinamentos nos ajudando, nos evoluindo. Então, como que nós vamos evoluir na nossa vida? Nós vamos evoluir por intermédio da servindo as pessoas. Existe uma oração, que é a oração da generosidade, que é do Santo Inácio de Loyola, lá na Idade Média que ele escreveu. Então ele diz assim, dar sem contar o custo, lutar sem se importar com as feridas, servir sem pedir recompensa, a trabalhar e não buscar descanso, a não ser a de saber que fazemos a tua vontade. Então, isso significa que mudar, quer dizer, servir, muda as pessoas. E nós podemos mudar a qualquer momento. Nós podemos começar agora. Nós podemos construir isso dentro de nós. Nós podemos alicerçar isso. Quando nós vamos construir uma casa, nós construímos essa casa, primeiro nós fazemos o alicerce. Alicerçamos a casa, construímos as paredes, colocamos o telhado, deixamos ela bonita por fora, depois fazemos toda a parte de acabamento dessa casa e a decoramos. E a deixamos bonita. Depois nós entramos nessa casa, nós colocamos lá o nosso amor, a nossa família, nossas vibrações boas e aí construímos a casa. Vamos fazer essa alusão para nós seres humanos. Então nós nos arrumamos para sair, nos arrumamos para ficar em casa, arrumamos nosso cabelo, tentamos ficar cada vez melhores perante a sociedade. Agora, o que nós fazemos no nosso interior? O que nós fazemos dentro de nós? Se a casa da gente é um conforto dentro da nossa casa, se nós nos sentimos bem dentro da nossa casa, então dentro de nós tem que estar bem. Nós temos que fazer essa modificação. Então nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, mas não adianta nós estudarmos e guardar isso para nós. Não adianta nós trabalharmos somente para nosso próprio consumo, própria benesse. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que estudar para entender, para servir. Nós temos que trabalhar para servir ao outro. Isso é muito difícil, isso não é uma coisa que se é construída de uma hora para outra. Mas a partir do momento em que nós temos a certeza disso na nossa mente, certamente a gente começa a descobrir que realmente nós temos isso. Emmanuel termina a lição dele, que ele diz o seguinte: se há mais alegria em dar do que receber,
há mais felicidade em servir que em ser servido. E assim, serve quem serve prossegue. Então está aqui a lição, né? De que se há mais alegria em dar que receber, então fica o convite para todos nós, que há mais felicidade em servir do que ser servido. E existe também uma sabedoria popular que diz assim: se a brasa se afastar do braseiro, ela se apaga. Para manter a chama, carece do calor das outras brasas. Então nós vivemos numa sociedade. Nós dependemos uns dos outros. Nós vivemos numa comunidade em que um se beneficia do outro. Então, um servindo o outro. Não como forma de escravidão, mas sim com o intuito de servir por amor, servir com vontade, servir com caridade. Então, esse é o convite de hoje, para todos nós. Servirmos com os ensinamentos de Jesus, servirmos com amor, servirmos com a paz. E eu quero ler, se vocês me permitem, eu ler um poema que eu achei muito bonito. Eu separei para trazer hoje aqui. Ele é uma psicografia também de Chico Xavier, é extraído do livro Maria Dolores, e pelo Espírito Maria Dolores. O título é Para Melhor Servir, e diz assim: diz a lenda que um dia, abandonada sobre a terra fria, a semente cansada perguntou ao Senhor: por que me vejo a sós, morrendo sufocada, como quem deve estar sob lodo e pancada? Afinal, o que fiz eu? Entretanto, o Senhor não respondeu. Mas depois de algum tempo, ao solo que se enfresta, maravilhosamente transformada, em ramo, aroma, flor e fruto, orgulhou-se de ter por privilégio e por dever o encargo de ser pão na mesa em festa, e tocada de vida superior, agradeceu a Deus em prece de louvor. Conta-nos outra lenda que uma ovelha esquecida em remota fazenda gritou ao céu, na hora da tosquia: por que me expõe a ventania nesta nudez tamanha? Olha a rude tesoura que me apanha, afinal o que fiz eu? O céu, no entanto, nada respondeu. Mas depois de alguns dias, encontrou a criança que lhe vestia a lã, sorrindo de esperança, alegrou-se anotando o seu próprio trabalho, sustentando o calor e doando agasalho em auxílio de alguém. E agradeceu à vida a elevada missão de que fora incumbida pela fonte do bem. Assim também a alma querida e boa, quando a dor se transforma o coração em chama, de sofrimento a requeimar-te o peito, não reclames, perdoa. E bem perguntes, ama. De todo golpe humildemente aceito, Deus fará nascedouro alto e fecundo, de paz, felicidade, ensino e elevação, que se façam degraus de perfeição, pelos quais o céu desça e felicite o mundo. Aprendamos a dar o teto, a escola, o pranto, a veste e a luz, que a serena consola, onde a penúria geme e onde a sombra se avulta, de vez que só retemos o que damos. Entretanto, jamais nos esqueçamos daquela caridade doce e oculta. Quantas vezes desprezado e compreendido, o trabalho se esquece, a fim de sustentar as construções da vida, porque somente o amor, introverso, a sofrer e a calar para melhor servir, é o centro do equilíbrio do universo, o apoio do presente e a força do porvir. Maria Dolores. Então aqui acho que resume bem a questão do servir. Servir com amor, servir com fé, servir com caridade. Então que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações hoje e sempre, trazendo a paz, trazendo o amor e, sobretudo, a sabedoria para que nós tenhamos condições de iniciarmos o processo de servir.